A chance da gente dar um salto está na nossa frente. É a questão, né, da gente conseguir buscar energia renovável, que a gente já é protagonista, e conseguir aplicar biotecnologia para mudar a forma como a gente consome no mundo. E, de novo, não é da noite para o dia, mas esses próximos 10 anos são fundamentais se o Brasil vai contar com esse pilar de aceleração ou se a gente vai perder essa agenda. Olá, sou Helene Gritzapes e é um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do Green Talks, uma iniciativa pioneira que discute o papel fundamental da tecnologia na promoção de um futuro mais sustentável. O Green Talks é uma colaboração entre a Green4T, uma empresa de soluções de tecnologia e gestão de infraestrutura de dados com presença em toda a América Latina, e o portal de sustentabilidade Neomundo. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que é biotecnologia e bioingredientes. Aliás, a gente vai descobrir juntos o que é bioingredientes. Tendo como convidado o Sérgio Pinto, que ele é CEO da Selva Ingredients. A Selva tem ocupado o noticiário, você já deve de repente ter visto, ter se deparado com uma notícia deles, eles estão desenvolvendo uma gordura suína em laboratório. E o Sérgio vai contar um pouco mais sobre o que isso significa, o que é essa gordura. Deixa eu apresentar para vocês o Sérgio. O Sérgio ele se define como um empreendedor nato, ele é designer com um MBA em finanças. Vocês vão perceber que ele gosta de empreender. Ele opera e lidera iniciativas no segmento de alimentos e bebidas há mais de 20 anos. E a experiência dele é entre fundar startups como a Peer2 Beer e a Massalab e desenvolver novos ingredientes, produtos e categorias. Ele também é conselheiro de empresas, mas além de tudo isso, o Sérgio ele tem um papel muito importante, atua como protagonista na regulação das proteínas e bioingredientes, principalmente estando à frente da Selva. Sérgio, depois dessa introdução tão longa, muito bom ter você aqui comigo. Obrigado, Helene, obrigado pelo convite e obrigado por me receber. Prazer estar aqui falando contigo e falando com todo mundo, com toda a audiência aqui. Mais uma vez, um espaço com o Neomundo, com a Green4Talk também, então muito feliz de estar aqui. E uma descrição bastante generosa, né? Eu acho que a assessoria de imprensa fez um trabalho legal, mas de fato nos últimos anos temos trabalhado aqui no desenvolvimento de ingredientes, de alimentos, no setor tanto de bebidas, mas também no setor de proteínas e agora mais recentemente trabalhando com a agenda de ingredientes. Explica para a gente começar já. Explica o que é o bioingrediente e como surgiu a Selva. Legal. O bioingrediente, assim, não existe vamos falar, uma definição clássica, né? Você poderia falar, por exemplo, que existem ingredientes que são bioativos. O que é um ingrediente bioativo? Você vai tomar uma canela, ele é um termogênico, por ser termogênico, ele é um bioativo. Tá. Né? Vitaminas podem ser consideradas bioativos. Quando a gente fala especificamente da agenda de biotecnologia, ela é uma agenda que busca utilizar altíssima tecnologia para acelerar os processos que aconteceriam naturalmente, biologicamente. Entendi. Tem um exemplo clássico que eu aprendi e eu sempre utilizo, que eles falam que na década de 60 a insulina, né, que a gente utiliza para combater os efeitos negativos, né, reativos da diabetes, ela demandava até quase 70 pâncreas suínos, isso é 70 animais, para você produzir uma única dose de insulina. Então, com isso, você imagina como que era o preço. Sim. E por causa da biotecnologia, hoje a gente consegue consumir, né, a insulina, ela é liberada para todos os pacientes, é um custo extremamente acessível e ninguém nem sequer se pergunta como é feito e aonde está o animal nessa história. Né? Então, eu acho que quando a gente fala de biotecnologia, essa é a potência de acelerar os processos e conseguir levar isso de uma forma mais acessível para todo mundo, que é de certa maneira o que a gente busca na Selva também. Mas um bioingrediente em si, ele é qualquer ingrediente que a gente encontrar na rua. O biotecnologia aplicada no ingrediente é onde você pode conseguir acelerar os processos biológicos, vamos falar assim. Aí vamos falar agora da gordura suína. Conta pra gente, então, como é que é esse processo de desenvolver essa gordura em laboratório por meio da biotecnologia? Legal. Primeiro, eu gostaria só de dar um passinho para trás, Claro. porque muita gente me pergunta, mas gordura
né? E parece que gordura é um espaço proibido, né? Sim. É um espaço que a gente não pode tocar. Demonizado. É demonizado, né? Assim, não, gordura tô fora, gordura não quero, baixas gorduras. E ela é um dos ingredientes mais importantes que a gente tem na nossa nutrição, né? A gente fala que a gente tem 5 grandes ingredientes que a gente precisa: água, proteína, a gente precisa de vitaminas, a gente precisa de carboidratos e a gente precisa de gorduras. Não, então, se você tirar totalmente a gordura, o seu corpo vai buscar outros lugares para conseguir obter essa carga energética. Ela serve para regeneração de pele, para um funcionamento do organismo, e ela carrega o que a gente chama de ácidos graxos essenciais, que são aqueles que a gente não tem no corpo, como ômega 9, ômega 3, que, de certa maneira, traduzindo, vai trazer disposição, vai trazer regeneração de pele, cabelo, tonificação. Colágeno. Colágeno já veio de um outro espaço, mas, de certa maneira, são os benefícios que a gente busca na nutrição. E eu sempre ficava bastante curioso, Helene, que, assim, quando a gente fala de desenvolvimento de novas gorduras, vou perguntar para você, por exemplo. Quando você pensa num bom óleo, numa boa gordura, qual que é o primeiro que vem na sua cabeça? Vem 2, azeite e abacate. Azeite e abacate. Abacate a gente começou a consumir como gordura mais recentemente. E o azeite de oliva, né, ele é um processo que ele vem de antes de Cristo. Então, é muito curioso que com toda essa agenda que a gente tem tecnológica, a gente ainda olha para o azeite de oliva como a melhor solução. E proteína, hoje em dia, se fala até de proteína de inseto, proteína disso, proteína daquilo. E quando a gente buscava soluções na indústria, eu vindo da indústria de proteínas, especificamente, o foco é o músculo, é a proteína. Então, se você quer desenvolver uma gordura melhor, é como se você tivesse que voltar na fila do pão e esperar um pouquinho mais. Entendi. Porque a proteína que está sendo buscada, a proteína que está sendo consumida e a proteína animal acaba sendo um subproduto. Quando a gente fala da gordura animal, melhor dizendo, quando a gente fala da gordura vegetal, ela é uma monocultura, né? Então ela tem os seus impactos também e ela tem as suas limitações onde ela consegue entregar, vamos falar, os melhores benefícios. Então a gordura animal é uma fonte, vamos falar desses benefícios melhor, só que não é hoje um investimento direto. E aí foi aí que a gente começou a recorrer o que a gente poderia fazer, né, para conseguir trazer uma gordura que tivesse o melhor perfil, atacasse a parte da demonização, que é um aspecto rotineiro, diário nosso, mas que entregasse uma gordura melhor. Então, a gente parte de uma célula animal, uma célula suína, um porquinho que está vivo, é como se fosse uma punçãozinha, um pedacinho do tamanho de um grãozinho de arroz. A partir disso, a gente foi estudando, né, nosso corpo tem diferentes gorduras, diferentes células de gordura em cada um dos lugares. Qual que seria aquela melhor gordura que a gente poderia produzir? Encontramos essa gordura, vamos falar, essa célula ideal. A gente criou um biobanco, que nem as empresas de ingredientes têm bancos de sementes, bancos genéticos. A gente tem o nosso banco genético, que é um banco de células, que a gente fala que é um banco imortalizado, isso a gente nunca mais precisa voltar para o animal. Para vocês terem uma ideia, nosso centro fica em Porto Alegre, e não somente em Porto Alegre ele está presente, a gente protege ele em outras regiões também, porque é uma das coisas mais importantes que a selva desenvolveu até hoje. E depois a gente, lembra que eu falei dos 5 ingredientes? Proteína, carboidrato, gordura? Essa célula ela precisa de alimentação. A gente alimenta essa célula, a gente fala que é uma célula que vem do animal, depois leva uma vida vegana, a gente vai dando esses elementos para ela vai crescendo, e a gente vai fazer de uma forma que isso aconteça de uma forma muito mais rápida, somente buscando a gordura. A gente não está atrás de osso, a gente não está atrás de proteína, a gente não está atrás de pelo, a gente não está atrás de óleos, a gente não está atrás de vida. É só a gordura. E você não está batendo o animal. E a gente não está batendo o animal. Então, ao invés de pegar os 300 dias naturais da indústria, ou biologicamente falando, a gente consegue chegar no produto final em 21 dias. Então, assim, é esse processo de seleção da célula, garantir que ela vai ter qualidade dentro desse biobanco, alimentar da forma correta, e depois a gente desenvolveu uma coisa que a gente chama de que é um microcarreador, que é como se fosse uma uvazinha vazia, que essa célula entra e ela cresce e se prolifera. Na estrutura animal nossa, as células elas crescem aderidas ao osso, ao músculo. Então elas têm isso para conseguir crescer e elas precisam dessa região de contato. Então a gente desenvolveu essa tecnologia que é patenteada pela selva, inclusive, para a gente conseguir que as células crescessem lá dentro e depois como a gente colhesse, né? Os cientistas vão me matar da selva, como se eu espremesse essa... Mas ninguém é cientista aqui, é a melhor forma você está explicando. É como se a gente espremesse realmente essa uva e tirasse dessa casquinha a gordura, né? E a gente consegue, a partir da alimentação, assim como a gente novamente
A gordura ela é o que ela recebe de alimentação. Então a gente consegue estimular o crescimento de uma gordura que tem um perfil nutricional superior à gordura suína. Tá. Essa era a minha outra pergunta, um pouco das vantagens dessa gordura feita em laboratório. E também muita gente deve estar perguntando onde vai ser usada essa gordura. Sim. Inclusive minha mãe pergunta. As vantagens são essa caracterização nutricional, então a gente consegue trabalhar na melhor gordura para o que a gente está buscando como fim. Então, para vocês terem uma ideia, uma coisa que no começo a gente imaginava que ia impactar somente a indústria de alimentos, várias indústrias farmacêuticas têm nos procurado para falar, se vocês conseguirem estimular este perfil de ácido graxo, isso é muito nobre, é muito rico para a indústria farmacêutica. Porque se a gente pegar aquelas vitaminas em cápsula, você vai na farmácia, é uma caixinha que tem 100 gramas, custa mais de R$300. Sim. São ingredientes que custam $300 o quilo, para a indústria, não para o consumidor, para a indústria. Então tem muito valor. Então a gente trabalha para conseguir entregar para essa indústria, assim como a gente trabalha também para, se eu for fazer uma aplicação, vamos falar num bolo, qual que seria o melhor perfil dessa gordura? Qual que seria a melhor proteção dessa gordura? Tempo de oxidação dessa gordura? Então a gente faz um produto que é especificamente para cada uma das indústrias. Esses acho que são os principais benefícios, é melhorar ela nutricionalmente, reduzir o tempo e conseguir fazer de acordo com a aplicação. Entendi. A gente faz como se fosse aquele tijolo perfeito para aquela construção. Né? Isso é o que a gente enxerga hoje como o principal, vamos falar, espaço, né, de posicionamento de mercado para a gente na selva. Me diz um negócio, a gente já falou da redução do abate e no impacto ambiental que isso significa. Mas quais são as implicações éticas, se tem alguma nesse novo processo? Super, tem sim. A gente tem que encarar de frente alguns elementos aqui, tá? Primeiro elemento, eu acho que foi um super aprendizado da indústria de alimentos e menos importante hoje na indústria de higiene e beleza, é que quando a gente busca uma produção de alimentos 100% à base de plantas, acho que a primeira barreira que a gente tem é que eu falo que o benchmark, a referência é muito grande. Sim. Então você falar que você vai substituir um pedaço de carne, uma picanha, que é o sonho, né, que é até comentado em eleição no país, por um hambúrguer feito de plantas, e que aquilo, por causa da sustentabilidade, você deveria fazer, a gente já viu que não acontece. Sim. Né? O consumidor, a gente, na nossa rotina, a gente tem muitas preocupações no dia a dia, né, Helene? E você abrir mão desses pequenos prazeres, que são culturais, a gente já viu que aqui tem uma barreira que não é nem ética, é uma barreira cultural. Sim. Então a gente tem que entregar um produto muito melhor. Então a primeira coisa que a gente fala o nosso foco não é ter uma gordura igual, é ter a melhor gordura do mercado, é ter a gordura com o melhor perfil de ácidos graxos. Quando a gente fala de questões éticas, aqui tem dois aspectos, né? Você mesmo comentou, é uma gordura de laboratório, né? Esse é um ponto que todo mundo sempre traz pra gente, inclusive. E todo alimento, todo desenvolvimento, ele passa por uma etapa laboratorial, como a gente está hoje. Que a gente não sabe, né? A gente desconhece esse processo. Pois é, mas que bom, né? Porque assim, a gente tem que testar os produtos para ver, por exemplo, se um frango não tem salmonela, se aquele cogumelo ele não está carregando nenhum tipo de toxicidade. Sim. Da mesma forma, a gente, no nosso desenvolvimento, a gente está num espaço ainda laboratorial. A gente ainda não está numa planta. E do ponto de vista ético, né, assim, o que eu acho que tem que ser mais debatido é a segurança alimentar e não a ideologia. Sim. Porque em termos ideológicos a gente não tem abate. Em termos ideológicos, né, assim, da mesma forma como você pega uma célula de um animal para produzir ele cada vez mais forte, melhor, mais musculoso para um consumo, né, e produzir muitos animais e produzir uma pegada de carbono relevante, você por um caminho que você não vai ter mais sacrifício animal e vai produzir um ingrediente que vai trazer nutrição para a população, eu acho que é um debate válido. Sim. Eu acho que é um debate que é válido. Não sou aqui o porta-voz de todas as verdades, mas eu acho que sim trazer a discussão. E eu acho que o último ponto que também é válido trazer aqui nessa discussão é que eu não acredito que vai vir uma solução em tão curto prazo que vai ser aquela, sabe, parece que você abriu a caixa de Pandora. Sim. Descobrimos, né? Então agora todo mundo vai comer a gordura da selva. Eu não acredito nisso. Até porque isso seria ruim. Sim. Porque daí a selva virá um monstro, da mesma forma que a gente fala essas super empresas comandando a alimentação do mundo. Acho que é para ter um espaço para todo mundo. Tem opções. Ter opções. E no nosso caso, é que a nutrição chegue mais barato. Porque, de novo, $300 por quilo
mesmo com todo esse mal-estar animal, não me parece correto. Sim. Você acabou de finalizar uma rodada bem sucedida de investimentos. Então, eu queria que você contasse um pouco o que você vê de expansão e se a gente pode esperar outros bioingredientes vindo por aí. Sim, foi uma jornada bastante longa, né? A gente construiu uma agenda de biotecnologia no Brasil, ainda é um assunto novo, né? Então, assim, eu acho que é um espaço, né? Quando a gente fala do espaço de venture capital, tem crescido no Brasil, mas é uma agenda extremamente recente. Sim. Então, a gente se vê construindo esse ecossistema. E para quem gosta de ser pioneiro, eu falo, é uma péssima ideia. É muito cansativo ser pioneiro. Você tem o ônus e o bônus. Tem o ônus e o bônus de ser pioneiro. Agora, por outro lado, quando bem sucedida, né, a gente tem a chance agora de se dedicar ao negócio. Né, que muito da gente, a gente até conversava antes, né? Ela é sacrificada para você conseguir recursos. E é natural, esse é um papel também de um fundador, ir atrás desses recursos, estejam eles onde estiver. E para quem quer empreender como você, faz parte. Faz parte do jogo. Agora, para isso, a gente já construiu o nosso centro de desenvolvimento, que fica em Porto Alegre. É o único centro do gênero que a gente tem na América Latina voltado só para ingredientes usando biotecnologia. Agora, é botar esse time para trabalhar, é para validar os briefings que a gente já tem recebido das indústrias farmacêuticas, indústria de alimentos, é conseguir provar toda essa promessa em uma escala maior. Sim. Hoje a gente produz 15 quilos por mês, então a gente tem que fazer a modelagem para ir para uma produção maior. A escala industrial, né? Escala industrial. Naturalmente aqui, a gente vai passar por uma agenda regulatória. Sim. Então todo esse contexto de como isso deve ser descrito numa embalagem, né? Qual que é a taxação que esse produto deveria ter, tudo isso tem que ser discutido e será discutido. E tem uma agenda de internacionalização. Eu fiz um gráfico no passado, que eu costumo utilizar nas minhas apresentações, que eu falo que é a nova, vamos falar, etapa na agregação de valor do produto produzido na agricultura nacional. A gente produz o grão. Esse grão, ele é processado, ele pode virar, por exemplo, uma ração, um óleo. Isso ele vai virar aí um alimento para um animal, que gera pecuária, que é ainda mais nobre. Isso vai gerar um alimento processado, que é ainda mais nobre. E a gente está numa outra etapa que você conseguir trazer nutrição de uma forma expressa para toda a população. Então, o que isso quer dizer? Internacionalização. Sim. A gente tem que ir para fora do Brasil. Sim. E é esperado, inclusive, dos nossos investidores que a gente faça esse movimento. Boa. Você falou de regulamentação. E você é um protagonista nessa costura regulatória. Quais são os principais desafios, Sérgio? Olha, eu acho que a gente andou bons passos, né? A primeira coisa que eu gostaria de elogiar é o trabalho da Anvisa. Né? Todo mundo fala, mas você vai encarar a Anvisa. Eu falo, que bom. Né? A Anvisa é um órgão extremamente bem estruturado, instrumentalizado, respeitado, e ele colhe as principais impressões e vai trabalhar de acordo com a realidade brasileira. Eu sempre uso também um outro exemplo, se me permite, que quando a gente fala de biofertilizantes. Sim. Né? Não adianta a gente pegar um biofertilizante que foi aprovado no Canadá e tentar usar no Brasil. Lá é um clima temperado, aqui é um clima tropical. Lá dá 2 nevascas por ano, mata tudo que tem de espécie viva. Aqui é um calor, é uma umidade, são outros animais. Então você tem que considerar essas peculiaridades. E a Anvisa fez um trabalho nos últimos 3 anos, exatamente de escuta pública, especializada, e ela promulgou em último dezembro o RDC. RDC, para quem está nos ouvindo, é como se fosse a regra do jogo. Sim. Essas são as regras do jogo, porque eles chamam de novel ingredients. São ingredientes que ainda não foram consumidos pelo ser humano. E a gente agora então tem as regras do jogo para a gente construir o nosso dossiê, apresentar que o nosso produto ele tem 2 grandes características. Ele tem segurança alimentar e ele tem segurança de alimentos, que para produzir foi tudo a salvo e depois que você consumir, está tudo a salvo também. Então a gente protege essas 2 caixinhas. Tá. Como você vê a selva daqui a 5 anos? Bom, primeira coisa a gente quer... Além de internacionalizar. Lançar e internacionalizar. A primeira coisa que a gente quer nisso é seguir vivos, trabalhando, operando, né? Porque a agenda de biotecnologia, ela tem tempos e movimentos diferentes de quando você faz um software, né? Porque, por tudo que a gente falou, não tem versão beta. Sim. Se eu lançar um software que você aplica no seu celular e ele não funciona, você deleta. Sim. Se você consumir um alimento ou você aplicar algum produto que traz um malefício, então são agendas mais longas. Sim. Então a gente quer ser muito competente no uso desses recursos. A gente quer estar com uma agenda internacional bastante relevante nesse aspecto, em pelo menos 2 continentes. A gente quer ter nosso centro de produção. E quando você fala em internacionalização, você está falando da América Latina ou você está vendo outros mercados? A gente está vendo o mercado americano e o mercado europeu. Tá.
Que é forte em alimentos e bebidas. Que é forte em alimentos, e farma. exato. Nossos produtos não livres de transgênicos, então Sim. o mercado europeu é um mercado óbvio. E o mercado americano é o maior mercado do mundo. E é um mercado, quando você fala de nutracêuticos, que é como a gente se vê, com certeza é um mercado óbvio para a nossa empresa. Mas em 5 anos, então a gente está falando em 2029, a gente espera estar escalando pela segunda vez já a nossa indústria. Nossa. E a gente espera estar produzindo aí na casa já de algumas, como 100 toneladas por mês. Lembrando que o nosso foco principal não é vender os grandes volumes de gordura, é vender os grandes benefícios da gordura. E aí eu acho que tem o que eu sempre comento, né, com quem é mais próximo mesmo, mas qual que é o teu objetivo? Eu falei, cara, de verdade, eu queria levar nutrição para 1 bilhão de pessoas. É um número mágico, que não tem um cálculo matemático, mas essa coisa de você conseguir levar comida para as pessoas é muito legal. Né? Eu consegui levar vários alimentos já para várias pessoas em vários lugares do mundo, com os desenvolvimentos que eu vivi, por sorte, na minha vida. Mas você levar nutrição de forma acessível, eu ainda não fiz coisa tão importante quanto isso. Não. E eu quero aproveitar, você acabou de contar que vocês receberam uma super indicação. Conta para quem está nos vendo e ouvindo o que foi. Verdade. A Selva ela está concorrendo dentro da Food Ingredients South America, que é a maior feira de ingredientes para alimentos aqui na América do Sul, mas ela acontece no mundo inteiro. A gente está concorrendo com as grandes como um dos ingredientes mais inovadores, então nessa é a categoria de ingrediente mais inovador, e na categoria de ingrediente também mais sustentável. Só que não foi com a gordura. Foi com a nossa tecnologia de microencapsulamento. O que a gente está fazendo com essa tecnologia? Lembra da uvinha que eu falei? É a mesma tecnologia, só que com algumas mudanças. A gente consegue colocar óleos e gorduras dentro dessas pequenas esferinhas. Tá. E com isso a gente reduz a quantidade de gordura que você vai consumir. O que isso quer dizer? Toda vez que a gente na indústria a gente vai fazer, ou dentro de casa, você coloca os ingredientes, gorduras, temperos, boa parte disso vai para o céu. Sim. Né? Boa parte disso vai para o processo, você perde quando você está produzindo. Quando você está fritando, quando você está assando, você tem uma evaporação. A gente criou essa estrutura que é uma estrutura de defesa da gordura. Então, ao invés de você colocar tanta gordura lá dentro, tanto ingrediente, você coloca uma versão reduzida. Coloca menos. Menos e ela vai liberando gradualmente. Ela é uma liberação mais inteligente. Não, ela não é, o calor não ela tem... sim, mas no tempo certo. Ao invés dela liberar no calor, na hora, ela vai liberando gradualmente. Então, ela não libera logo no começo. Quando você frita, por exemplo, um hambúrguer, faz aquela poça de gordura embaixo. A nossa, ela vai fazendo de uma forma mais gradual. Entendi. Então, com esse ingrediente, e que ele é feito, de novo, de um bioprocesso, a gente está concorrendo tanto na parte de mais inovador e sustentável. E sabe o que a gente fez? A gente fez um bolo de fubá com 50% menos gordura. Caramba! Nada mais brasileiro do que um bolo de fubá. Um bolinho de fubá. Muito bom. É um pouquinho atrasado, né? Porque era festa junina, vai ser em agosto, do dia 6 ao dia 8, mas tá tudo certo. Bolo de fubá com café é sempre bem-vindo. É verdade. Bom, para terminar, como você vê o futuro da biotecnologia nos próximos, vamos falar em 10 anos, porque a gente sabe que são processos novos? Eu acho que o Brasil vai virar um grande protagonista nisso. Eu tenho muita fé e eu falo para todo mundo que eu não comecei a Selva no Brasil porque eu sou brasileiro. Porque o Brasil, ele tem já 94%, 93% das suas fontes energéticas renováveis, que é o que a gente precisa. A gente tem 2/3 de todo o talento e publicação de artigos científicos da América Latina em biotecnologia no Brasil. É impressionante. É impressionante e é uma coisa que ninguém sabe. Boa parte desses talentos vão lá para fora, porque tem um lado ruim. Eu vou falar que isso é um yin-yang que eu vivo como empreendedor, que por um lado, eu pago 15% para um PhD no Brasil, do que esse mesmo PhD custaria no Vale do Silício, em Boston. Fuga de talentos. É legal, mas até certo ponto... Você precisa reter esse talento Como aqui. você reter esse talento. Então, acho que aqui tem um espaço importante. E é uma das agendas mais relevantes que a gente tem para a nossa economia. A chance da gente dar um salto agora, e a gente perde algumas vezes no nosso país essa chance de dar o salto, está na nossa frente. É a questão, né, da gente conseguir buscar energia renovável, que a gente já é protagonista, e conseguir aplicar biotecnologia para mudar a forma como a gente consome no mundo. E, de novo, não é da noite para o dia, mas esses próximos 10 anos são fundamentais se o Brasil vai contar com esse pilar de aceleração ou se a gente vai perder essa agenda. No que depender da Selva, o Brasil vai firme. Vamos lá, e a gente segue torcendo. Obrigado. Sérgio, muito obrigada, muito sucesso para vocês, para a Selva. Obrigado por todo mundo. E eu quero agradecer vocês que estiveram aqui conosco, mais um episódio
Sigam, curtam a gente lá nas redes sociais da Green4T, da Neomundo, e espero vocês no próximo episódio para a gente seguir falando de tecnologia para um futuro mais sustentável. Muito obrigada.